Olá pessoal, mais um vídeo dessa sequência, agora falando de um assunto que cai bastante no vestibular também, tá? Que é a especiação. Especiação é bem importante e é o último assunto dessa aula, tá? Eu vou ter que dividir esse vídeo em dois porque ficou muita coisa para botar no quadro, mas é o último assunto para a gente trabalhar e não é tão complexo não. Dos que a gente já trabalhou hoje, eu acho que talvez seja até o mais simples, tá bom? O que é especiação? Especiação é o processo de formação de novas espécies, tá bom? E quando a gente fala de formação de espécie, o conceito de espécie ele sofre uma evolução, no sentido de que ele sofre uma modificação muito constante ao longo do tempo. O conceito mais aceito para o ensino médio é esse conceito aqui, proposto por um cientista que eu gosto bastante, que é o Ernest Mayr. Tá? Recomendo um livro dele, O que é Ciência. Primeiro livro que eu li de biologia que eu li, né, de conceitual de biologia. Muito bom o livro. O Mayr, ele tem algumas temáticas muito importantes para nós biólogos, né? Mas esse conceito de espécie é o mais utilizado. Se você pega os principais livros de biologia do ensino médio, você vai ver. Mas ele tem algumas problemáticas. O que ele diz? Vocês podem levar, por enquanto, né, para o ensino médio, vocês podem levar conjuntos de indivíduos capazes de cruzar entre si e gerar descendentes férteis. Então, conjuntos de indivíduos capazes de cruzar entre si e gerar descendentes férteis. Tá? No vídeo anterior, eu falei que a mula ela é estéril, né? Então, é um processo de isolamento reprodutivo pós-zigótico, né? Esterilidade do híbrido. A mula não existe espécie de mula, então, entende por que é problemático? Então, se ele não pode gerar descendente fértil, ele não é uma espécie. Então, se eu tenho um indivíduo que é estéreo, ele não é uma espécie, entende? Então, a problemática tá essa, tá aí. Mas é um conceito que a gente ainda usa para o ensino médio, tá? E que é bem importante para o vestibular. Esse processo ele se deve a dois processos, né? O processo de formação de espécie ele se deve a dois processos, que são a anagênese e a cladogênese. Hoje em dia a gente vê que eles estão muito interligados, né? Um não exclui o outro, na verdade. A gente começa com uma cladogênese e depois vai especificando numa anagênese. O que é essa anagênese e o que é essa cladogênese? A anagênese vai dizendo que o indivíduo ele vai sofrendo modificação ao longo do tempo. Então, por exemplo, eu tenho um coelho branco, que aí esse mesmo coelho, a descendente dele vira marrom, depois preto, depois do Himalaia, né, que é aquele que tem as manchinhas e tudo mais. Então isso é anagênese, é um processo contínuo, é uma reta só. A cladogênese não, como vocês já viram na aula de cladograma, tem ramos, tem bifurcações ou até mais ramos ali. Por quê? O que a cladogênese diz? Que o indivíduo ele está sendo formado, está participando do processo evolutivo, mas esse indivíduo ele não vai se diferenciar em uma outra de cada vez. Não, esse indivíduo ele pode gerar dois descendentes diferentes. E a gente sabe que isso acontece. Hoje em dia a gente sabe que isso acontece, né? Então a gente sabe que o indivíduo ele pode vir, ele tem um ancestral aqui, né? Um ancestral comum, certo? E esse ancestral ele pode gerar indivíduos diferentes aqui. Entende? Então esse processo aqui eu diria que é uma cladogênese. A partir daqui eu posso ter anagênese, entenderam? Então a anagênese é um processo contínuo. Um indivíduo vai gerando outro, um indivíduo vai se diferenciando em outro e outro. A cladogênese não, ela diz que o indivíduo pode se diferenciar em duas coisas diferentes. Eu não tenho necessariamente um branco que vai gerar um marrom. Eu tenho um branco que pode gerar ou um marrom e um malhado, entenderam? Então, cladogênese é isso. E a gente sabe que pode acontecer. Agora falando dos processos de especiação mesmo, a gente tem vários processos. O primeiro processo ele é simples, que é o processo de especiação alopátrica. Tá? Então, de todos ele é o que mais cai no vestibular, tá bom? Especiação alopátrica, uma alopatria. O que é isso? A gente tem um ecossistema lá, tá? Na verdade, definindo, né? A especiação alopátrica, ela está na dependência de barreira geográfica. Ou seja, para ocorrer a especiação alopátrica, precisa ter uma barreira geográfica. Então, nós temos um ecossistema lá, surge, né? Tem a formação de uma barreira geográfica ali, tipo um rio, por exemplo, ou uma barragem, ou alguma região mais profunda que vai separar ali, né? Cria-se uma cratera. Enfim, tudo isso é uma barreira geográfica, tá bom? Quando surge essa barreira geográfica, separa esse ecossistema em dois, essa região em duas, tá? E aí, esses indivíduos que estavam cruzando todos aqui juntinhos, vão vir uns para cá
e outros para cá. Com isso, ao longo do tempo, você pode gerar espécies diferentes. Isso é muito comum na formação de ilhas. Não sei se vocês já viram sobre a Ilha das Cobras. Recomendo sempre quando eu estou em aula, eu geralmente passo um videozinho em sala para vocês poderem conhecer. A Ilha das Cobras é uma ilha que foi formada, que existe até hoje, né, no Brasil, no sudeste do Brasil, que é uma ilha onde tem provavelmente as espécies mais perigosas de cobra da América, do continente americano, se duvidar, está entre algumas espécies do mundo também. Por quê? Estavam sendo feitos alguns estudos em algumas cobras específicas, e aí decidiram estudar o desenvolvimento dessas cobras em ilhas. A questão é que colocaram essas cobras lá e deixaram elas lá, e elas foram se reproduzindo ao longo do tempo, foram passando por esse processo de evolução, e essas cobras que já eram venenosas, elas se tornaram mais venenosas. Então tem cobras que, chamadas cobras voadoras, que conseguem pular muito alto e pular para pegar aves até, para vocês terem noção, né? Então, eu não vou falar tanto porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Geralmente eu conto história. Posso contar a história melhor na aula ao vivo, mas também vou deixar uns videozinhos de recomendação para vocês. Que é justamente a Ilha das Cobras. Anotem aí. Ó, é uma ilha que ela foi criada, é resultado de um processo de especiação alopátrica. Então deixou espécies de cobras ali, que elas foram, ao longo do tempo que elas foram se desenvolvendo, elas foram se alimentando do que estava disponível. Chegou um momento que não tinha mais alimento disponível. O que aconteceu? Uma espécie precisou se alimentar da outra. E como que uma vai se alimentar da outra? A que tem um veneno mais potente, né, consegue matar a outra. Então, aí começou a se gerar uma competição. E o veneno, ao longo do processo evolutivo, foi ficando mais potente, mais potente. E agora nós temos uma ilha de cobras com um veneno super potente. Um veneno que mata em poucos minutos e que é extremamente perigoso, tá? Então, isso é um exemplo de especiação alopátrica, né? Você acaba gerando uma espécie que é uma espécie muito perigosa. Imagina se essa espécie começa a aprender a nadar, gente. Daqui a pouco aparece essa cobra aqui, socorro. Então é só para vocês entenderem como é um exemplo de especiação alopátrica, tá bom? No próximo vídeo, que é o último vídeo, eu vou estar falando dos outros exemplos, dos outros modelos de especiação que nós temos.